curso do Saber Direito desta semana é sobre filosofia do direito. Você vai entender a hermenêutica jurídica tradicional e a crítica, o normativismo e realismo jurídico, além do giro hermenêutico e pós-positivismo. As aulas são com a professora Kiara Ramos. Olá, minhas caras telespectadoras e caros telespectadores aqui da TV Justiça. Eu sou Kiara Ramos. Estamos aqui nesse curso sobre uma hermenêutica jurídica, numa perspectiva crítico-filosófica, dentro aí da temática da filosofia do direito. E viemos já trabalhando todos os aspectos do positivismo clássico, todos os aspectos do monismo jurídico. E na aula passada, trabalhamos dois modelos ditos mais complexos, de positivismo mais elaborado, que foi o modelo normativo, que é o zeniano, e o modelo do realismo de Herbert Hart. E a diferença e a contribuição desses modelos em comparação com aquelas escolas tradicionais do pensamento, a escola da exegese, a escola histórica, a escola finalística do direito, é justamente o reconhecimento da criação judicial do direito. O reconhecimento de que os magistrados, no momento da decisão, eles não só aplicam, eles não apenas retiram, através do exegese, um sentido que já existe no texto da lei, mas, na verdade, eles criam o direito, eles criam a norma individual e, no contexto do realismo hartiano, eles vai, além de criar uma norma individual, vai criar um precedente, ou seja, um comportamento que, pela repetição, também se torna tão norma jurídica quanto as leis aprovadas pelo parlamento. Esses modelos, apesar de trazerem uma complexidade maior para lidar com a realidade, eles não são suficientes ainda, principalmente depois do paradigma da quebra, da crise do pós-Segunda Guerra Mundial, eles não são suficientes para atender os anseios de uma nova sociedade que quer pôr a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais em primeiro plano. Queremos superar o paradigma positivista de separação entre o direito e a moral, que permanece mesmo na teoria de Kelsen e mesmo na teoria de Hart, apesar de serem, como falei, elaborações tanto mais complexas que as originais da escola da exegese, admitindo-se a discricionariedade dos magistrados. Só que ao admitir que o juiz, o magistrado, os tribunais, no momento da decisão, eles criam direito, termina que tanto Kelsen quanto Hart, eles admitem um critério de discricionariedade, seja pela textura aberta da linguagem do direito, como diz o realismo jurídico, seja a partir da moldura keuseniana. Existe, portanto, o reconhecimento de um ato de decisão, um ato de escolha feito por quem irá tomar as decisões, ou seja, pelo órgão judicial. A criação, portanto, judicial do direito termina se associando a uma ideia de discricionariedade, que em Hart ganha proporções ainda maiores. É uma discricionariedade tida como alta, e isso gera um grande conflito sobre a existência de várias verdades, várias possibilidades de decisões igualmente válidas dentro dessa moldura, dentro dessa textura aberta, e qual a questão que se coloca em principal. Quando o fundamento do direito perde essa conexão com os aspectos éticos, morais, o que é que garante que aquela decisão ela vai ser uma decisão justa? E isso não é uma preocupação do positivismo, mas passa a ser uma preocupação da ciência e da filosofia do direito no momento pós-Segunda Guerra Mundial. E é nesse momento, pelas atrocidades que foram cometidas, inclusive em nome da legalidade, da validade dos atos, é que se repensa o modelo do direito e se repensa uma reaproximação ou uma aproximação entre o direito e justiça. Já que nos modelos anteriores, desde a sociedade antiga, remontando às ideias de Platão, principalmente de Aristóteles, na escolástica, com Tomás de Aquino, Santo Agostinho, nós temos sempre a menção à justiça como sendo uma virtude. A justiça é a principal das virtudes, é a virtude das virtudes para Aristóteles. Para Aristóteles, a justiça estaria no meio termo. É o meio termo de ouro, virtus medium. A proporcionalidade e a ideia de proporcionalidade já está presente em Aristóteles. Tomás de Aquino
já ali na Idade Média, na Alta Idade Média, retoma essas ideias aristotélicas e também na sua Suma Teológica, em diversas questões, principalmente a partir da questão 90, trabalha o que seria a lei, o que seria a justiça e o aspecto do justnaturalismo, ou seja, de um direito de leis dos homens, mas que são válidas a partir de parâmetros universais de justiça, que, na verdade, seria uma justiça assemelhada à justiça do reino de Deus, à justiça divina, que são as leis naturais. A lógica do justnaturalismo, ela é contestada por esse positivismo que tenta ao máximo se separar dessa ideia e ir se afastando, caso a caso, do que é realmente o que seria direito e o que seria justiça. E foi algo que realmente conquistou, dentro do momento inicial, um espaço para a teoria do direito, para o desenvolvimento da teoria do direito e para o desenvolvimento, sim, de uma sistemática, de uma metodologia própria, de uma ciência própria que estuda esse objeto social como o direito, já que antes essa mistura entre os objetos da moral, da religião, do direito, da justiça, fazia com que vivêssemos uma certa indeterminação e o direito não era reconhecido como uma ciência, nem existia esse ramo. Agora nós temos tudo isso formulado, mas ainda assim não conseguimos lidar com as problemáticas. É possível que, a partir de justificativas formais, a partir de justificativas racionais, nós tomemos decisões que estejam contrárias ao senso comum, ao senso geral de justiça, aos anseios sociais que sejam, ou qualquer conceito de justiça que se coloque. E nesse momento surge uma teoria muito importante aí, pós-Segunda Guerra, que é a teoria de justiça de John Rawls. Não sei se vocês se recordam, mas o contratualismo primeiro o de Hobbes e depois o de Rousseau, foram fundamentais para o positivismo jurídico, porque nesse contratualismo se dizia que a partir do momento em que o homem sai do estado de natureza e constitui o Estado, a sociedade civil organizada, a partir desse momento se considera todas as leis como justas. Então, a gente perde aquele parâmetro de questionar a aplicação da lei como justa ou injusta. Estando positivado, já fica pressuposto que é justo. E nisso vai se distanciando, direito e justiça. John Rawls reformula o contratualismo. Como? E é esse o tema que a gente vai iniciar hoje. Vamos abordar tanto esse fundamento da justiça em Rawls, trabalhando como ele entra na teoria de Ronald Dworkin sobre regras e princípios e também na teoria de Robert Alex sobre regras e princípios e, por fim, trazer o contraponto com o professor Marcelo Neves no seu livro Entre Hidra e Hércules, dando a sua concepção também da distinção entre regras e princípios. Para o contratualismo, para Rawls, os homens estão numa posição inicial, essa posição é hipotética, ele não fala em estado de natureza, ele fala, na verdade, de situação originária, uma situação originária na qual os homens se encontram e, nessa situação, há um véu que ele chama de véu da ignorância. O que é isso, Chiara? Significa que, naquele momento em que vai se reconstituir as regras sociais de justiça e parâmetros de justiça, parâmetros racionais, vai acontecer que você não sabe, por exemplo, qual é o seu gênero, se você é homem, se você é mulher, se é negro, se é branco, você não sabe se vai ser rico ou se vai ser pobre, você está encoberto com o véu da ignorância que impede que perceba as suas características individuais. E, com isso, os homens racionalmente vão decidir quais são os parâmetros mínimos para constituir o que é justo. E, com isso, surgem dois princípios de justiça para John Rawls. O primeiro é a igualdade na atribuição de direitos e deveres básicos, que é o princípio da liberdade igual. Ou seja, parte-se do pressuposto de que há liberdade, sim, mas tem que ter igualdade, principalmente de oportunidades. É o primeiro princípio, pois como você não sabe em que posição você vai estar, qual vai ser a sua condição individual, esse é um princípio que a racionalidade impõe. Vai que você esteja na pior das posições. Se você está encoberto pelo véu da ignorância, a sua racionalidade vai querer preservar tanto a igualdade quanto a liberdade. E o segundo, no meu ponto de vista extremamente interessante, é justamente o que vai defender que a existência de desigualdades sociais, desigualdades econômicas, porque isso é típico da estrutura de um Estado capitalista. Ele defende isso existe, isso é característico das sociedades humanas, sempre vai existir, mas essas desigualdades, elas só se justificam racionalmente se e somente se todos tiverem proveito
da sociedade e do Estado. Todos. Mas quem deve ter mais proveitos, quem deve ser mais beneficiado, são aqueles que estão em pior situação. Quem está na pior situação é, digamos, quem deve ser mais tutelado, mais protegido, para que haja uma justiça e uma justificativa na desigualdade. E também os cargos públicos e as funções públicas, elas devem estar sempre vinculadas àquela ideia de liberdade igual. O acesso aos cargos públicos, o acesso e exercício das funções públicas deve, sem dúvida alguma, estar vinculada à primeira regra, ao primeiro princípio de justiça, e é assim que Rawls fala de justiça. O que é que vocês acham de a gente tentar formular um pouco mais o contratualismo de Rawls, testando os nossos conhecimentos com um quiz sobre essa teoria neocontratualista de John Rawls? Segundo a teoria da justiça, marque a alternativa correta. Um conceito central no contratualismo de Rawls é o estado de natureza. Como já adiantamos, o estado de natureza é próprio daquele contratualismo que fundamentou o surgimento do positivismo. No contrato social, seja de Hobbes, seja de Rousseau, Locke, que são os contratualistas que fundamentaram, desde o estado absolutista ao estado liberal, os homens no estado de natureza têm direitos naturais, sim, mas ao se constituir em sociedade civil organizada, ao fazer existir o Estado, os homens eles abrem mão desse direito de dizer o que é justo e o que é injusto. No caso de Rousseau, a partir da ideia de que o legislador ele vai criar uma lei que representa a vontade geral, se pressupõe sempre que todas as leis, tudo que está positivado, já é automaticamente justo. Pressupõe-se a justiça em cada um daqueles aspectos. E é nesse sentido que o contratualismo de John Rawls ele se afasta dessa ideia de um estado de natureza. É um novo contratualismo, se diz. Ele não fala em estado de natureza, ele fala em posição original e também ele não trabalha essa ideia de separação entre direito e justiça, muito pelo contrário. A proposta é que, na posição originária, os homens, ao construir a sociedade, eles vão sim constituir princípios mínimos, princípios básicos de justiça. A alternativa B fala, em Rawls, a justiça é definida como equidade, baseada em princípios formulados por sujeitos situados no que denominou de posição original. A justiça como equidade. O que é equidade? É justamente esses parâmetros mínimos de razão, de proporcionalidade dentro de um aspecto de justiça. É uma justiça no seu aspecto proporcional, de dar a cada um o que é seu, aceitando as desigualdades que existem em sociedade, aceitando que há desigualdade de nível econômico, aceitando que há desigualdades em níveis sociais, mas essas desigualdades elas só se justificam como um critério de justiça se e somente se houver igualdade de condições e mais, se aqueles menos privilegiados forem os mais favorecidos pelo Estado. Vamos pensar que os menos privilegiados é que vão ter atuações do Estado para, principalmente no contexto atual, no que diz respeito a políticas públicas específicas, para que eles tenham um mínimo de dignidade. Se cada um, na posição original, está encoberto por um véu, chamado véu da ignorância, e não se sabe qual a sua posição social, se você vai ser o mais humilde, e vamos juntar aí os fatores de exclusão, vamos pensar que dentro da sociedade você seja uma mulher negra de baixa renda. São fatores de exclusão que merecem que essa pessoa tenha uma posição de maior vantagens com relação à aplicação das regras pelo Estado e a atuação do Estado e da sociedade. Caso contrário, as desigualdades não justificariam a razão de ser. Para Rawls, essa posição original não é, como em alguns casos do contratualismo, não é o momento histórico. Para Rawls, essa posição originária é uma hipótese e também ela é histórica, o que faz com que esses seus princípios não sejam princípios com tendências universais. Elas são históricas porque elas partem do pressuposto daquelas pessoas naquela realidade social, como elas agiriam para
retirar princípios mínimos de justiça. A letra C, ela fala, Rawls defende uma versão renovada do utilitarismo na formação do seu conceito de justiça. O utilitarismo já é uma posição filosófica que não abordamos aqui no nosso curso, mas é uma posição filosófica tanto mais pragmática. Ela realmente de utilização, de escolha de meios para atingir determinados fins, o que não é, de forma alguma, a proposta de Rawls aqui. E na letra D fala, na teoria rawlsiana de justiça, como equidade, há uma prevalência do bem sobre o justo. A grande questão do bem sobre o justo é que o bem é um valor, e o justo o valor, e esse valor de bem ele poderia ser individualizado. A justiça é um princípio um tanto mais no contexto coletivo, socializável. Nesse sentido que para Rawls o que prevalece não é a questão do bem e do mal, não é essa questão no julgamento sobre bem e mal, mas sim sobre justo e sobre justiça. Então o que prevalece é a lógica da justiça e não a lógica do bem. Vamos ver então qual é a resposta correta. A letra B, justamente, é que diz que em Rawls a justiça é definida como equidade, baseada em princípios que são formulados por sujeitos no que ele denominou de posição original. Lembrando que essa posição original é também o que ele chama, nessa posição original, ele também fala do véu da ignorância e a partir daí é que se cria todo esse conceito de justiça que vai influenciar as teorias ditas pós-positivistas. São teorias do direito que vão se justificar em critérios de justiça e em princípios de justiça para, efetivamente, darem soluções ou tentarem solucionar os problemas que são extremamente complexos da sociedade pós-Segunda Guerra Mundial. E a primeira dessas teorias, dentro do contexto já de Jus-filosofia, é a teoria de Dworkin, que, de certa forma, vai fazer uma contraposição ao que vimos na aula anterior, que é a teoria do realismo jurídico, que é aquela discricionariedade em sentido alto que Herbert Hart coloca para que os juízes decidam o caso concreto. Aquele processo no qual ele defende que os juízes, quando estão diante de casos difíceis, eles recorrem a fatores extrajurídicos para decidir. Ou seja, não havendo um precedente, não havendo uma lei, os magistrados eles poderiam recorrer a princípios extrajurídicos. Assim como Hart, Ronald Dworkin também está na matriz do common law. É americano e trabalha com a mesma lógica de sistema que o sistema inglês que Hart trabalhou. E, nesse sentido, é que a contraposição é extremamente salutar, a gente ressaltar, porque ele coloca isso nas suas principais obras, esse contraponto, afirmando que Hart está equivocado ao dizer que os juízes recorrem a fatores externos, a fatores extrajurídicos, porque os princípios, eles são também norma jurídica. E aí se cria toda essa teoria, toda essa estrutura, no qual o princípio deixa de ser algo fora do direito, ao qual o intérprete recorre nos momentos em que reconhece a existência de uma lacuna no ordenamento jurídico positivo, e os princípios passam a ser compreendidos como uma das espécies de normas jurídicas. E Dworkin, nesse sentido, fala em três normas jurídicas, três espécies de normas jurídicas. A primeira delas é as regras. As regras, elas são aplicadas para Dworkin no sentido do tudo ou nada. O que é que isso significa? Significa que ou a regra é válida ou ela é inválida. Os conflitos entre regras ou são exceções que devem ser enumeradas, todas as exceções enumeradas, e quanto mais enumeração tiver de todas as exceções àquela regra, mais aquela regra é consistente, e é nesse sentido que ele vem afirmar que as regras, elas são e sempre obedecem esse critério do tudo ou nada. Os seus conflitos se resolvem no plano da validade, ou seja, ou a norma é válida ou a norma é inválida. E ele pressupõe, portanto, que é possível enumerar de antemão todas as exceções a uma determinada regra.
Então, temos a regra geral e temos aquelas contraposições, oposições àquela regra. Essas oposições são exceções e todas essas exceções para Dworkin são possíveis de enumeração prévia, em abstrato. E ele costuma colocar assim, e em tese, é uma expressão que ele gosta de utilizar. Em tese, é possível enumerar todas as exceções a uma regra. Portanto, a regra ou ela é válida ou ela não é válida. Ou ela se aplica ou ela não se aplica. Ela se aplicando, há sempre aquela lógica ainda do silogismo. Se e então. Se aquele caso se subsume, ou seja, se está previsto na norma, se aplica aquela norma ao caso concreto, se chega à decisão adequada. É nesse sentido que normas são sempre encaradas como esse critério de tudo ou nada. Uma outra espécie de normas, e aqui a inovação, são os princípios, que diferente de ser o fator extrajurídico, como defendeu alguns autores do positivismo, passa a ser norma jurídica, tal qual as regras. Só que os princípios, para Ronald Dworkin, diferentemente das regras, também não se trabalha com essa ideia de tudo ou nada. Para Ronald Dworkin, o princípio é uma exigência da moralidade. Então, é uma dimensão de peso, é uma ponderação que se faz entre princípios que se contrapõem. Não é possível para os princípios, digamos, enumerar todas as exceções possíveis, porque esses princípios eles têm uma dimensão de peso. E essa dimensão de peso a gente só consegue perceber diante de um caso concreto. Num determinado caso concreto, você vai ter o princípio da liberdade de um lado e o princípio da segurança pública do outro. Então, em razão desses princípios, um determinado caso concreto no qual eles estejam em colisão, é necessário que haja aí uma decisão, uma construção, sim, por parte do judiciário, por parte do magistrado, mas essa construção, ela está vinculada a esses critérios e a esses princípios, sempre visando a decisão justa e a decisão correta. Essa é uma outra diferença fundamental entre Dworkin, Alexis e todos os demais autores pós-positivistas, no sentido de que Dworkin defende a existência e a possibilidade de ter uma única decisão correta. Uma única decisão correta, pressupondo, para tanto, que existe um juiz que ele denomina de juiz Hércules. É uma hipótese que ele coloca. Haveria um juiz, um sujeito com uma racionalidade média, e esse juiz ele conseguiria perceber o ditame e o princípio de peso, de proporcionalidade, de justiça para a solução daquele caso concreto. E haveria, sim, a resposta correta. Aquela decisão que pode ser considerada correta e aquela decisão que, mesmo com base em princípios, seria considerada incorreta. É nesse sentido a contribuição de Ronald Dworkin de trazer os princípios como sendo aí, normas jurídicas, uma das espécies de normas jurídicas. Uma terceira espécie de norma jurídica para Ronald Dworkin é a policies, que ele chama, mas e que, de certa forma, se aproximam dos direitos fundamentais sociais. São as políticas públicas, são as normas que trazem previsões de desenvolvimento social, de redução das desigualdades sociais, regionais. São normas que são principiológicas também, de certa forma. No caso, ele faz essa distinção, Alexis já não vai fazer, e que faz menção a esses direitos fundamentais de segunda ordem, porque temos que lembrar que já estamos, num momento, diante de um Estado que é um Estado intervencionista, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, com as cidades devastadas, com os estados e países devastados. O Estado ele tem que realmente tomar a iniciativa tanto na reconstrução da economia, quanto na reconstrução mesmo das cidades, dos estados, da indústria, de toda a infraestrutura, e as políticas públicas elas começam a ser enfatizadas ainda mais. É nesse sentido que ganha-se importância essa questão de promover de constituições e princípios constitucionais que promovam essa ideia de transformação social. A Constituição, nesse momento pós-positivismo, ela ganha um caráter mais normativo e, para utilizar a expressão que Caноtilho utiliza, dirigente. Nesse sentido, a própria política ela passa a ser dirigida por princípios que são princípios jurídicos.
há uma certa subordinação, nesse caso, da política ao direito. Por quê? Porque esses princípios dos direitos sociais, esses princípios de igualdade social, eles têm que nortear a atividade política, a atividade legislativa. Portanto, Dworkin tem essa posição de colocar como norma jurídica também os princípios e, além disso, como norma jurídica também essa outra categoria de princípios que ele denomina de polícia, que faz menção justamente aos direitos sociais, a esse papel de um Estado que também promova a justiça social. Com isso, você já percebe, de certa forma, uma influência da teoria e dos princípios de justiça de Rawls no desenvolvimento da ideia de Dworkin. Qual é o principal problema, Chiara, dessa teoria dworkiniana? Primeiro, é essa defesa da possibilidade de se existirem juízes Hércules que não cometam equívocos e que realmente sempre consigam achar a resposta correta e a decisão correta. Essa ideia de uma única possibilidade de verdade, de certa forma, conflita com toda a complexidade e com todo o dissenso que é estrutural na sociedade moderna. É um ponto que Robert Alex com o qual ele vai dialogar diretamente e criticar. É nesse sentido que essa contribuição de Dworkin não pode ser jamais desconsiderada como importantíssima para a filosofia do direito e para a interpretação e aplicação do direito, justamente porque é a partir dos princípios que se reconhece a possibilidade, como já falei em algumas outras oportunidades, seria uma porta de entrada para os valores, para a justiça, para que tenhamos critérios para definir uma decisão justa. Para esse autor, seria um absurdo a defesa de que o juiz decide de acordo com critérios e com princípios extrajurídicos, que tornaria incontrolável a sua decisão e possibilitaria o retorno a uma insegurança jurídica. Dworkin também traz uma outra contribuição nesse sentido de segurança jurídica, de consistência do ordenamento jurídico, que é a ideia de que nunca se recomeça totalmente do zero, que é como se fosse um conto. Vamos pensar no sistema dele, que é o sistema common law. Cada decisão jurídica é como se fosse a continuidade de uma mesma história, de um mesmo conto, como se fossem capítulos do mesmo livro. Então, tem que haver uma coerência entre essas decisões, entre essa narrativa jurídica. Não pode haver decisões discrepantes e aberrantes, uma coisa que a teoria do realismo hartiano já admite, a possibilidade de decisões aberrantes como sendo válidas. Então, a ideia é justamente essa crítica ao positivismo, mas essa crítica à discricionariedade, no sentido mais amplo da discricionariedade, que a textura aberta promove, e a solução que ele coloca é reconhecer os princípios como sendo critérios não apenas externos ao direito, muito pelo contrário, com a normatividade dos princípios se coloca tanto a vinculação dos poderes políticos, dos poderes públicos, quanto dos particulares, solucionando para ele, de certa forma, algumas questões que envolvem a perspectiva da aplicação do direito. Dito isso, vamos ver uma questão sobre Dworkin no nosso quiz. A Jusfilosofia de Ronald Dworkin, dentre outras coisas, pretende, letra A responsabilidade pela justiça é exclusiva do legislador que deve produzir leis justas. Pelo contrário, a proposta de Dworkin é justamente reconhecer que também os magistrados têm, na sua atividade de decidir, de construção de norma individual, esse mesmo compromisso com os princípios de justiça. A justiça não é apenas uma obrigação legislativa, é uma obrigação também de quem interpreta, de quem aplica o direito. A letra B fala em decidir com base em princípios fere o Estado de Direito. Para Dworkin, os princípios são normas jurídicas. E uma vez que não se encontrem nas regras as soluções para os casos,
ou seja, naqueles casos chamados hard cases, ou seja, nos casos difíceis, é necessário que se recorram a princípios que também são normas jurídicas e são normas que, apesar de estarem na positivação, muitas vezes, estarem presentes na Constituição, nas leis em geral, essas normas elas têm uma possibilidade de serem ponderadas. Seus conflitos, portanto, não acontecem no âmbito da validade, do tudo ou nada, como acontece no caso das regras. Há a possibilidade, sim, de colisão. Essa colisão ocorre diante de um caso concreto. E nessas situações é necessário que haja uma ponderação. E a letra C fala, defende que regras e princípios são normas de idênticas características. Também outra a posição de Ronald Dworkin, ele traz um paralelo entre regras e entre princípios, de uma forma simples. As regras são aplicadas no tudo ou nada, os princípios têm dimensão de peso, as regras ou elas são válidas ou inválidas, os princípios são enumeráveis, todas as suas exceções. Em tese, é possível a enumeração das exceções àquela regra, para os princípios não é possível enumerar as suas exceções, porque ele não comporta essa questão do tudo ou nada e da validade. E, além disso, nós temos que a regra obrigatoriamente condiciona e o princípio não necessariamente trabalha nessa lógica de aplicação direta para a solução direta do caso concreto. No se há algum ato, se então. É um binômio que se coloca nos casos de silogismo. Se aquela situação se adequa ao princípio, não necessariamente ele vai ser aplicado, porque pode incidir sobre ele um outro princípio ou uma outra regra que, na dimensão de peso, tenha mais importância para o caso concreto. A letra D fala, argumentar que os princípios, em alguns casos, poderão justificar de forma mais razoável a decisão judicial. É justamente a proposta de que se reconheça a normatividade dos princípios e que se utilizem esses princípios como fundamento da decisão. A resposta correta, portanto, é a letra D, que propõe que Dworkin coloca os princípios justamente como essa justificativa da decisão judicial, impedindo a total discricionariedade, impedindo uma total arbitrariedade, dando mais consistência, dando mais segurança às decisões judiciais. De forma diferente, nós temos uma outra teoria, que é a teoria de Robert Alexy. Também vai trazer a problemática de princípios e regras com algumas diferenças de Dworkin. Alexy, como de tradição diferente, é do civil law, é alemão, então ele vai fazer uma descrição, e a proposta teórica dele é justamente de fazer uma descrição da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão da década de 70. Então é uma situação bem particularizada, o que de certa forma torna interessante quando a gente percebe o quanto a teoria de Alexy se pretende universal em algumas importações, inclusive na sua utilização em países como o Brasil, na jurisprudência brasileira, se coloca como se a teoria de Alexy pretendesse essa universalidade, quando ele já começa falando que vai se restringir a uma certa descrição da atuação do tribunal alemão da década de 70, que é uma situação bem particular, que é uma situação bem distinta da situação brasileira, mas que, de certa forma, traz alguns parâmetros que se importa, alguns de maneira devida, outros de maneira não tão apropriada para o nosso cotidiano, a nossa jurisprudência, a nossa interpretação. O que é que diz Robert Alexy sobre o princípio? Primeiro, ele vai dizer que também as regras, elas se resolvem, todo possível conflito entre regras, toda oposição entre regras, ela vai se resolver no âmbito da validade. Mas, diferentemente de Dworkin, como já adiantamos, não seria possível enumerar todas as exceções possíveis àquela regra. Então, diante de um caso concreto, Robert Alexy consegue reconhecer que é possível se decidir que, no caso concreto em específico, surja uma exceção a uma regra, que é impossível, previamente e de forma abstrata, em tese, enumerar todas as exceções. É preciso reconhecer que, diante de um caso concreto, a exceção vai surgir
E, portanto, há uma certa dimensão de peso, há uma certa ponderação sobre o que é ou não exceção à regra geral, dentro do contexto também das regras e não só dos princípios. Ele mantém a mesma lógica de normatividade dos princípios, ou seja, são duas espécies de norma jurídica, nós temos princípios e regras, não fala especificamente das polícias, ou seja, essa outra parte, que é a parte mais voltada para os princípios voltados à concretização de direitos sociais, de transformações sociais e econômicas, ele coloca como sendo princípios da mesma forma, ele não faz uma diferença nessa categorização. E para Alex, os princípios, eles são entendidos como mandamentos de otimização. O que é que significa isso? Significa dizer que ele não acredita que exista um juiz Hércules que vai descobrir essa verdade aí a partir da utilização da questão do peso. Mas o princípio, ele é um mandamento de otimização ou um mandamento a ser otimizado. E, a partir daí, ele cria um metaprincípio, ou seja, um princípio que vai servir como instrumento para a aplicação dos demais, que é o princípio da proporcionalidade. Esse princípio que é tão utilizado, principalmente nas questões relacionadas diretamente a aplicações de sanções, a restrições de direitos fundamentais, sempre se aplica esse princípio como um princípio instrumental, realmente, como um metaprincípio, como um princípio que serve para, digamos assim, interpretar princípios. Para ele, portanto, é um mandamento de otimização. No caso de haver uma colisão entre dois princípios, prevaleceria, diante de um caso concreto, um determinado princípio, utilizando-se sempre da proporcionalidade para que nós tenhamos ali uma decisão a melhor possível, dentro das condições tanto fáticas quanto jurídicas, a melhor decisão possível, então é uma coisa bem casuística, de certa forma, quando faz essa ressalva de que não há uma única decisão correta, não há a melhor decisão, há a melhor decisão possível dentro das possibilidades fáticas, dentro das possibilidades jurídicas. Com isso, ele traz o seu princípio da proporcionalidade como um grande princípio, como um meta-princípio, como um princípio interpretativo, um princípio instrumental. E, a partir daí, ele faz aquela distinção que muita gente conhece, que é a distinção da proporcionalidade em 3 subprincípios. Aí nós vamos entender a proporcionalidade como adequação, como necessidade, e a proporcionalidade em sentido estrito. O que é que isso significa, Chiara? A proporcionalidade como necessidade significa justamente qual é o meio mais adequado, o meio menos gravoso para atingir um determinado fim. Qual é aquela decisão, dentro daquele contexto de proporcionalidade, diante daquele caso concreto, diante daquela colisão entre princípios, diante da colisão, sobretudo, de direitos fundamentais, que é a grande preocupação da época, qual é a decisão que vai gerar menos prejuízo. Então, esse é o critério da necessidade, é o menos gravoso. Mas, antes disso, tem a própria adequação. Aquele meio é adequado para atingir aquele fim? Eu sei que a aula está extremamente teórica hoje, então vou dar uma pausa para fazer um exemplo. Eu gosto de falar, um exemplo caricato, mas que, de certa forma, reflete um pouco do machismo estrutural da nossa sociedade. Tem aquela ideia de que mulheres são péssimas no volante. Tem esse mito de que mulheres são um perigo ao volante e, portanto, vamos pensar que um determinado corpo legislativo, visando diminuir a quantidade de acidentes de trânsito numa determinada localidade, resolve editar uma lei que proíbe as mulheres de dirigir. E, a partir daquele momento, proibindo-se as mulheres de dirigir, há, sem dúvida alguma, uma redução do número de acidentes de trânsito. Por quê? Não porque as mulheres são péssimas na direção, mas porque vamos ter metade dos motoristas, metade dos motoristas sem poder dirigir, né? Ou mais da metade, considerando que a nossa população ela é mais feminina que masculina. Nesse sentido,
vamos verificar se essa lei ela seria ou não proporcional aplicando esses critérios. Para o critério da adequação, o meio escolhido é adequado para atingir o fim? Qual é o nosso fim? O nosso fim é diminuir os acidentes de trânsito. Proibir as mulheres de dirigir, todas as mulheres de dirigir, diminui os acidentes de trânsito? Diminui, porque diminui a quantidade de carros circulando. Então, o meio, ele é adequado. Mas vamos ver, a necessidade, o critério, segundo critério, é realmente o menos gravoso? É realmente aquele que traz menores danos aos direitos fundamentais? Não, nesse critério da necessidade, essa lei ela já não passaria. Ela seria considerada inconstitucional, inválida. Por quê? Porque está trazendo um prejuízo à liberdade e aos direitos fundamentais da mulher, o que não se admite dentro desse contexto de sociedade atual e dentro dos princípios básicos hoje do constitucionalismo moderno. Então, não é um meio, digamos, com a menor gravosidade. E, por fim, tem a proporcionalidade em sentido estrito, essa aí que é muito mais ligada às questões relacionadas com aplicações de penalidade, sobretudo. A proporcionalidade em sentido estrito é verificar realmente a adequação de meios e fins e a dosimetria, muitas vezes. É muito utilizado no Brasil para dosimetria, tanto que é considerado um critério para análise não só da legislação, quando estipula algumas penalidades, como das próprias decisões, tanto para rever decisões judiciais, quanto para analisar decisões administrativas. É muito comum no cotidiano, principalmente da advocacia pública, que nós tenhamos que defender uma decisão administrativa que foi declarada ou está sendo questionada, né, a sua validade, porque a penalidade aplicada foi desproporcional. Vamos pensar nas penalidades no direito ambiental, a penalidade pelo desmatamento, que há a previsão no regulamento, num decreto regulamentar, de que uma determinada área, a penalidade ser aplicada de R$ 500 a R$ 1.500 pelo desmatamento de uma determinada área, por exemplo. E aí o administrador, né, o gestor, o responsável pela decisão, o agente responsável pela decisão, aplica a dosimetria no máximo, 1.500, mas não fundamenta o porquê de aplicar a máxima pena e não a mínima. E essa decisão ela sempre é questionada porque se promove aí a grande difusão de que se há ou não um respeito à proporcionalidade em sentido estrito, se houve ou não uma situação para aplicar a penalidade mais gravosa e se há ou não motivação justificativa expressa do administrador. Então, esse controle do ato administrativo, das decisões administrativas, através do princípio da proporcionalidade, é algo muito comum na realidade brasileira. Portanto, essa é a contribuição de Alex nesse sentido de regras e princípios, e vamos testar um pouco dos nossos conhecimentos com mais uma questão, com mais um quiz, falando sobre a teoria de Robert Alex. No que se refere à solução da colisão entre princípios, Alex entende que, letra A, um dos princípios deve ser declarado inválido em uma determinada condição. Para Alex, como já falamos, tanto para ele quanto para Dworkin, a questão dos princípios não se resolve no âmbito da validade. Isso significa que não há essa necessidade de se declarar válido e inválido o princípio, muito pelo contrário. Os princípios, eles se resolvem na questão da proporcionalidade, da ponderação. Enquanto Dworkin fala em peso, Robert Alex fala justamente nesse metaprincípio, que é o princípio da proporcionalidade. Então, o princípio ele não vai ser declarado inválido. Um dos princípios, fala a letra B, terá precedência em face do outro em determinadas condições. Aqui, essa alternativa está pressupondo que é possível dizer de antemão qual o princípio que irá prevalecer. Qual o princípio que irá prevalecer, mesmo sem saber as condições do caso concreto. Um dos princípios terá prevalência sobre o outro em determinadas condições. E muito se discute isso como
quando se fala, a exemplo dos direitos individuais e direitos coletivos, sabe? Os princípios que geram benefícios à sociedade, à coletividade, eles teriam uma prevalência, eles seriam mais importantes, teriam hierarquia dentro dos princípios, que já de antemão ele sairia vitorioso nessa colisão, nessa ponderação, nessa análise sobre qual princípio vai prevalecer. Não, Alex não defende isso, ele defende que é diante de um caso concreto, que não existe essa hierarquia entre os princípios, que os princípios de direitos individuais são tão e quão importantes quanto os princípios dos direitos sociais. A letra C fala, deve ser introduzida uma cláusula de exceção em um dos princípios. O que é que essa alternativa está querendo dizer? Deve ser introduzida uma cláusula de exceção em um dos princípios. Significa dizer que seria possível para os princípios enumerar exceções, da forma como faz com as regras a teoria de Dworkin. Dworkin é que defende que é possível enumerar todas as exceções às regras em tese. Alex é contrário a isso, inclusive nas regras, que dirá nos princípios. Para ele não é uma questão de criar uma exceção, porque os princípios não trabalham com essa ideia de enumeração de exceções, já que o seu aparente conflito, ou seja, a sua colisão, se resolve no âmbito do caso concreto, no momento de ponderação, não na questão de validade. A letra D fala, existem princípios que sempre têm precedência em face de outros. Mais uma vez, até de forma semelhante à letra B, está se pressupondo uma possibilidade em abstrato de dizer qual o princípio mais importante, uma certa hierarquia entre os princípios, o que não defende Alex. Então, a resposta correta é a letra B. Um dos princípios terá precedência em face do outro em determinadas condições, ou seja, diante de um determinado caso concreto, um dos princípios ele vai ter a prevalência sobre o outro e não em abstrato. Nesse sentido, a contribuição de Robert Alex à filosofia do direito, à teoria do direito, mas principalmente as contribuições práticas, várias das suas ideias foram adotadas, ele inclusive foi citado pelo tribunal alemão, apesar dele fazer o seu estudo com base na jurisprudência daquele tribunal e criar toda a sua teoria com base numa realidade específica de um momento histórico, de um tribunal de um determinado país, a sua teoria ela ganhou uma notoriedade e uma proporção tão grande que é um reconhecimento que o próprio tribunal posteriormente citou a teoria de Robert Alex em suas decisões. Mas essas teorias, por mais que tenham trazido benefícios nessa discussão pós-positivista para aplicação e interpretação do direito, elas não saem imunes a críticas. E uma das maiores críticas vem de um professor brasileiro, pernambucano também, doutor, também pela Universidade Alemã, foi orientado por Niklas Luhmann, então tem toda uma influência da teoria de sistema, que é o professor Dr. Marcelo Neves, que no seu livro Entre Hidra e Hércules vai questionar esses modelos de princípios e, sobretudo, a forma como o modelo principiológico foi adotado no Brasil pela jurisprudência brasileira. A primeira questão que ele coloca é que tanto a teoria de Robert Alex quanto a teoria de Ronald Dworkin partem de alguns pressupostos equivocados sobre o princípio, mas o ponto-chave da crítica dele é de que todos eles pressupõem um juiz como um ser histórico, racional, uma pessoa, um sujeito. Então, eles ainda estão dentro desse paradigma do sistema jurídico com o protagonismo de sujeitos reais, de sujeitos concretos, idealizados, portanto, impossíveis, improváveis de existirem na realidade. Por isso que a postura e todos os pressupostos que o professor Marcelo Neves aborda no seu Entre Hidra e Hércules, com base na teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas precisaria de um outro curso aqui na TV Justiça para abordar a temática, porque realmente é algo de extrema complexidade, é uma outra visão de discussão de sociedade e de descrição da sociedade.
A primeira coisa é que o sujeito ele sai do centro da explicação da sociedade e substitui-se o sujeito, seja o sujeito argumentador, seja o discurso, que pressupõe sujeitos reais, concretos, é substituído pela ideia de comunicação. O sistema jurídico é formado, é um sistema autopoético, ou seja, é um sistema que tem uma autonomia e que se diferencia dos demais sistemas sociais, é diferente do sistema político, é diferente do sistema jurídico, é diferente do sistema científico, é diferente do sistema econômico, são vários subsistemas dentro da sociedade, cada um deles com a sua linguagem própria, com a sua comunicação própria, com os seus próprios códigos e que se diferenciam um dos outros dessa forma, dando ênfase, portanto, na comunicação e não nos sujeitos concretos. Por isso que ele diz que a discussão da hermenêutica, nesse caso, ela deve retirar do centro da problemática essa ideia de um sujeito e um juiz concreto, real, histórico e trabalhar com a lógica de como é possível diante de um dissenso que é estrutural na sociedade contemporânea, reconhecendo que hoje há diversos interesses, que é impossível se dizer que há um consenso sobre qualquer temática que seja, a temática que você achar mais óbvia de que haveria um consenso, como o direito à vida, você já vê que não existe. Na esfera pública vão existir diversas comunicações, como aquela que defende a pena de morte, como as que defendem extermínio, como aquelas que defendem a vida acima de tudo, como as que defendem o aborto, as que são contra, ou seja, não há em nenhuma possibilidade hoje, dentro desse contexto de sociedade hipercomplexa, uma possibilidade de consenso a respeito de um critério de justiça do que seja efetivamente justo. Não há essa possibilidade de se definir, porque o dissenso ele é estrutural na sociedade e qualquer teoria do direito, qualquer teoria, seja constitucional, seja de filosofia do direito e de hermenêutica jurídica, tem que pressupor que há esse dissenso, isso é uma realidade, e que o procedimento é algo que legitima, de certa forma, as decisões. E, nesse contexto, ele coloca os princípios e as regras de uma outra forma. Para ele, a maneira de importação da ideia de princípios e regras para o Brasil, nesse momento do neoconstitucionalismo, que vamos enfatizar na nossa próxima aula, é sempre de prevalência dos princípios, de importância demasiada aos princípios, colocando a regra no segundo plano, ele vai colocar que essa ideia entre regras e princípios é circular. De que forma ele coloca isso? Ele vai dizer que, na realidade, os princípios, eles são normas, também é considerado como normas jurídicas, mas eles são normas mais adequadas a conseguirem lidar melhor com essa complexidade toda que há no meio ambiente, no ambiente do direito, no ambiente das diversas posições, dos diversos questionamentos, das diversas ideologias, do dissenso que é estrutural. Os princípios, eles, de certa forma, abrem a cadeia argumentativa. Eles permitem que o sistema jurídico tenha a sua abertura cognitiva, como diz a teoria do sistema. Permite que elementos de outros sistemas, elementos externos ao sistema jurídico, entrem na argumentação. Então, o princípio, ele enriquece a cadeia argumentativa, tornando possível as decisões serem mais adequadas socialmente, adequadas ao que pretende de ideia de justiça, de sociedade, ou seja, mais adequadas socialmente à decisão que for tomada utilizando os princípios na sua argumentação. Mas é impossível que um princípio decida um caso concreto, porque é necessário fechar a cadeia argumentativa. Se continuarmos argumentando só por meio de princípios, não chegaremos a fechar essa cadeia de argumentos. Por isso, sempre vai ser necessária uma regra. Seja essa regra uma regra legislada, seja essa regra a norma individual criada pelo órgão responsável pelo julgamento. Sempre vai ser necessária uma regra, portanto, para que o direito mantenha a sua consistência. Então, estamos diante do paradoxo da justiça. De um lado, eu tenho a adequação social, que os princípios terminam por permitir, e de outro lado, eu tenho a consistência jurídica, que as regras promovem com sua segurança. O ideal é que não seja nem uma decisão totalmente
hidra, no sentido de complexa e totalmente aberta, que promova total adequação social, mas que esqueça a questão da segurança jurídica, da consistência jurídica, e que também a decisão, o juiz, ele que não seja totalmente Hércules, seja muito fixo nas regras, muito rígido no formalismo e que traga decisões que sejam consistentes, ou seja, que promovam a segurança jurídica, mas esqueçam a questão da adequação social. É esse paradoxo com o qual nós temos que lidar, nós que trabalhamos com direito, sejamos advogados, juízes, promotores, temos, sem dúvida alguma, que lidar com o paradoxo da justiça, que não é de fácil solução, muito pelo contrário. E qual é a proposta que Neves põe aí nesse caso? É justamente a de um juiz iolau, que dentro da mitologia grega, é aquele que vai dar a ideia de Hércules cauterizar, colocar fogo cada cabeça da hidra que ele corta. Não sei se vocês se recordam, mas a cada cabeça cortada da hidra nascem outras duas. E é isso que vai acontecer se usarmos só os princípios e não fecharmos a cadeia argumentativa com as regras. É necessário um meio termo, aí, um equilíbrio, para que esse paradoxo da justiça se sustente dentro do sistema jurídico, não causando uma inconsistência total, uma insegurança total e um pandemônio de decisões de todas as ordens. É isso mais ou menos que queríamos colocar nesse início da nossa exposição mais crítica sobre o positivismo, sobre o neopositivismo, a importância dos princípios constitucionais para a cadeia argumentativa, para trazer diversos argumentos para o direito. E na próxima aula, já convido vocês a assistir, nós vamos trabalhar mais os aspectos relacionados a uma hermenêutica voltada para a Constituição, trabalhando os métodos de interpretação constitucional e também alguns aspectos do transconstitucionalismo, do ativismo judicial e algumas problemáticas que esse assunto nos leva a enfrentar. Até breve. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.